Havendo quórum legal, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 43ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Edmar Geraldo Salomão para que faça a leitura do artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 24. A perda e a suspensão do pátrio poder serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude. Artigo 22. Senhores vereadores, cópia da ata da 42ª reunião ordinária foi enviada a todos via correio eletrônico e, desta forma, eu coloco em discussão única a ata da 42ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 42ª reunião ordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovada a ata da 42ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, o vereador Pete, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 79, 2013, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Através do presente, encaminhamos em apenso os projetos de lei número 95 e 96, com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei número 95, 2013, do Executivo Municipal, autoriza o município a apoiar o evento Motrovão, no pavilhão de eventos da Promosul, realizado pelo Clube de Motociclista Trovões da Serra. Projeto de lei número 96/13 do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município. Ofício número 352, 2013, do GAPRE, assunto moção número 34 de 2013. Em relação à moção número 34 de 2013, do vereador senhor Márcio Drevek, referente à viabilidade de constar no olerite dos servidores o número de parcelas pagas e a pagar quanto ao empréstimo consignado, informamos que as alterações no sistema já foram realizadas. E, a partir desse mês de agosto, passará a constar no olerite conforme a relação enviada pela instituição financeira onde o servidor contratou o empréstimo consignado. Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 78, de 2013, Diese Gapri, solicitação de devolução de projeto de lei. Através do presente, solicitamos a devolução do projeto de lei número 69, de 24 de junho de 2013. Sem mais para o momento, no aguardo das providências cabíveis, cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. A emenda modificativa número 1/13, Edmar Geraldo Salomão, Márcio Drevek, Tirso, Vladimir Himmelgin, Claudiomar Votroba e Peter Alexandre Knoibler, emenda o projeto de lei 91/13, que autoriza repasse de contribuição para a Associação de Turismo Rural Estrada Imperial Dona Francisca. Moção número 43/13, Geraldo Weiermann, ao excelentíssimo prefeito municipal Fernando Turi, com cópia ao secretário de Finanças Paulo Iseuci Tempas e ao presidente da EMAB, Luiz Carlos Pedroso, solicitando a criação do IPTU todo seu ou IPTU 100% nosso. Moção número 44/13, Claudiomar Votroba, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Saúde, apelando para que a Lei 2.628 de 2010, que dispõe sobre a divulgação dos medicamentos no site do município, seja aplicada em sua totalidade. Requerimento número 35/13, Claudiomar Votroba, a Celesc Distribuição S.A., solicitando a retirada e remanejo de um poste que se encontra no meio da via, localizado na rua Armando Rudnick, lateral da rodovia dos Móveis, no bairro Mato Preto. Requerimento de informação número 37/13, Márcio Dreve, que é o Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Administração e à Secretaria de Obras, requerendo informações sobre os valores gastos na manutenção da motoniveladora Caterpillar 120H, número 230, de janeiro a agosto do corrente ano. Indicação número 413/13, Lírio Volpe, propondo o ligamento da rua Alfredo Weiss até a rua Elfrida Jung, no bairro Bemerwald. Indicação número 414/13, Lírio Volpe, propondo a mudança da lixeira que se encontra na rua Jorge Diner,
em frente à Oxford S.A., para a Rua Teresa Conrad, em frente à portaria da mesma empresa. Indicação número 415/13, Fernando Malon, propondo que seja disponibilizada a lista única de espera atualizada das crianças que aguardam vaga para as creches no portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul. Indicação número 416/13, Márcio Drevek, sugerindo estudos técnicos para a construção de um trevo no entroncamento da Rua Matias Nosso com as ruas Schramm e Carlos Manuel Lindsmaier. Indicação número 417/13, Márcio Drevek, sugerindo a instalação de placas com a denominação da Rua Alberto Torres com a Rua Karl Hans Zimmermann, no bairro Rio Vermelho Povoado. Indicação número 418/13, Edmar Geraldo Salomão, solicitando serviço de patrulhamento e ensaibramento na Rua Moema, no bairro Cruzeiro. Indicação número 419/13, Claudimar Votroba, solicitando a instalação de boca de lobo na Rua João Kuroski, próximo ao número 80, no bairro Serra Alta. Indicação número 420/13, César Augusto Acorce de Godoy, sugerindo a implantação de 2 lombadas físicas na Rua Regina Schroeder, no bairro Colonial. Indicação número 421/13, César Godoy, sugerindo reparos no asfalto da Avenida São Bento, na entrada da Rua Professor Antônio Quimelli, no bairro Rio Negro. Requerimento 0925.4/2013. O deputado que este subscreve, com amparo no regimento interno, requer seja encaminhada ao vereador Fernando Malon, da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, a seguinte mensagem: a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovando a proposição do deputado Antônio Aguiar, cumprimenta Vossa Excelência pelo grandioso êxito e repercussão da audiência pública realizada no último dia 23, sobre tratamento de quimioterapia pelo SUS em São Bento do Sul. Atenciosamente, deputado Juarez Ponticelli, presidente. Sala das Sessões, deputado Antônio Aguiar. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 95 e 96 do Executivo. Encaminho ainda para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 91. E coloco em discussão única a moção número 43, de autoria do vereador Geraldo Weimann. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, a ideia desse programa IPTU 100% nosso, ou com 2 sugestões de nome aí, é para tratar assim, nos conjuntos habitacionais, daqui para frente implantados, que durante 5 anos, 100% do IPTU fosse aplicado no próprio loteamento, próprio conjunto habitacional, que a prefeitura alocasse mais uma vez o mesmo valor arrecadado pelos mutuários naquele conjunto habitacional, que esses moradores desse conjunto habitacional se reuniriam e iam indicar as prioridades da aplicação desses recursos. Então, esse programa tem um cunho também pedagógico, de cidadania, mostrando para aqueles moradores que os recursos que eles pagam naquele conjunto habitacional vão ser aplicados no próprio conjunto habitacional. Vai criar um espírito de equipe lá, porque eles vão saber assim, quanto nós podíamos arrecadar. Podíamos arrecadar 10 mil. Quanto foi pago? Foi pago só 5. Então, a gente vai poder aplicar menos recursos no nosso bairro, né? Por que fazer isso nesses novos conjuntos habitacionais? Porque são pessoas que vêm de diversos bairros da cidade, eles não têm um espírito ainda de equipe, não se conhecem, não têm vizinhança, não têm associação de moradores. Então, se eles começassem a se reunir para discutir os problemas do bairro deles, tendo recurso para aplicar, porque esse é o problema, tem um monte de ideias, mas não tem dinheiro. Então, esses moradores desse conjunto habitacional, vamos falar do Alpestre, 337 casas, cada um paga lá em média R$50 de IPTU, R$13.500 é a arrecadação anual do IPTU do Alpestre. Mas é um valor pequeno. Pois é, mas para os moradores entender que a prefeitura não é fábrica de dinheiro. Que o IPTU que eles pagam lá é R$13.000. A prefeitura vai colocar ainda, mais uma vez, esse valor em cima, vamos ter lá R$26.000, e eles vão definir, poxa, o que é a prioridade do bairro?
É fazer a praça de lazer para os jovens? É fazer a creche? É fazer o posto de saúde? Vamos fazer o asfalto, mas daí vem o orçamento, 2 milhões para fazer o asfalto. Eles vão, poxa, mas nós só temos 20 mil. Eles vão começar a ver o valor das coisas, quanto custa um serviço público, quanto custa uma obra num bairro, porque reclamar é fácil. A gente tem muita gente sempre reclamando do que é feito. Então, assim, tem diversos objetivos, né? O principal é eles ter o sentido de que o que eles pagam volta para a comunidade. O dinheiro que eu pagar volta lá para o meu bairro. E por que por um certo período? Porque tem bairros que já estão formados, que já estão, né, todo ele concluído, e até porque para fazer um sistema de orçamento participativo com muita gente é difícil de chegar a algum consenso. Se você pega um conjunto habitacional lá o Delina, são 60 casas, uma coisa assim. Se eles se reúnem lá, eles conseguem ver qual é a maior necessidade que eles têm no bairro deles e conseguir levar isso à frente. Eu discuti um pouco esse projeto com a EMAB, que ficou muito interessado e gostou, né? Com o próprio secretário de Finanças, que, claro, não tinha visto a moção, eu só perguntei o que ele achava e tal. Mas, assim, é uma ideia, não fiz projeto de lei porque mexe em orçamento, mexe em dinheiro, não tinha segurança se isso era possível a Câmara fazer ou não. Então, a ideia é sugerir um programa da Prefeitura, iniciando pelos novos conjuntos habitacionais daqui para frente, porque é uma coisa pequena, e quem sabe isso poder ser ampliado para outras associações de moradores e tal, conforme isso der certo ou não. Fazer um teste com pequenas comunidades, que são as mais carentes, porque as que mais demandam investimentos da Prefeitura. Também imaginar que o IPTU ele não representa tanto do orçamento da Prefeitura, em São Bento, na faixa de 6 milhões, de um orçamento de 180. Então, o IPTU não é o maior valor que a Prefeitura usa. E, como eu falei, assim, é uma questão também de cidadania, de mostrar para essa população quanto custa o equipamento público, quanto a Prefeitura investe no seu bairro, para não ficar com aquele negócio assim, eu não pago porque não ganho nada com isso. Então, essa é a ideia, de criar esse espírito. Por isso, eu peço a aprovação dos colegas para essa moção. Continua em discussão. Vereador Pete. Quero parabenizar o vereador Geraldo Weinmann pela ideia. Me parece uma ideia interessante. É claro que não é da competência, como a sua preocupação é realmente pertinente, porque não é da nossa competência versar sobre novos recursos a serem aplicados, ou aonde aplicaremos esses recursos, mas pelo caráter educativo, pelo caráter pedagógico do processo, sim. É claro que ainda há que se discutir muito como operacionalizar uma situação dessas, porque, claro que passa por educação, passa por criação de cultura. E aí, nesse sentido, vejo que, de fato, nesses novos empreendimentos, nesses novos loteamentos, onde há um menor número de pessoas, acho que possa ser uma boa incubadora dessa ideia. Então, eu me coloco favorável à aprovação dessa moção e creio que há que se discutir, nos colocando à disposição, inclusive, para participar das discussões quando da operacionalização desse processo. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo também com o vereador Pete, a ideia é muito boa. Eu acho que foi nas discussões quando veio aquele pessoal das diversas ruas a respeito do financiamento. E eu levantei, claro que tinha um caráter assim muito rígido, mas dizia o seguinte: tem que ver quais são as ruas que mais pagam IPTU, para que essas estarem na preferência de pavimentações. Porque se a rua X só 10% paga o IPTU, deveriam estar depois da fila daquele que pagou 50%, 70% e tal. A ideia de Vossa Excelência é melhor, eu acho melhor. Acho mais, e tem todo esse caráter educativo, acho muito interessante mesmo, por isso eu parabenizo Vossa Excelência. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, vou me colocar favorável, vereador Geraldo, e vamos esperar que ele tenha um amparo legal, né? Vamos torcer para que tenha esse amparo legal, para que não haja divergências, desencontros na questão da cobrança, mas eu acho muito importante isso aí. Isso é importante, a apresentação dessa sua moção aí, e nos colocamos favoráveis também. E assim como o vereador Fernando Malon
colocou sobre a questão para ver quem paga IPTU, isso também que nos levou a apresentar, na ocasião, a solicitação ao prefeito para que ele continue fazendo lá o estudo para beneficiar os adimplentes, né? Porque nós aqui aprovamos um benefício aos inadimplentes, então que os adimplentes também sejam beneficiados. É mais ou menos idêntico isso aí, né, vereador geral? Quero lhe cumprimentar também. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a 3 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovada a moção número 43. Coloco em discussão única a moção número 44, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção realmente mesmo é apelando para o cumprimento da lei 2628 de 2010, de autoria da ex-vereadora Adriana Rujanoski, que se trata da divulgação dos remédios, né, dos medicamentos no site da prefeitura e um painel nos postos de saúde e na central de distribuição. Então, o que tem acontecido muitas vezes é que muitas pessoas vão até o posto ou a central de distribuição de medicamentos para apanhar o remédio e chegando lá não consta na lista. Então, essas pessoas não ficar perdendo tempo, né? Então, a gente gostaria que o líder de governo levasse essa lei aí, a 2628, que seja cumprida mesmo para facilitar a vida das pessoas que utilizam os postos. Continua a discussão. Vereador Geraldo Weimann. Eu queria parabenizar a iniciativa do vereador Votroba, me coloco à disposição, favorável a essa indicação, essa moção, porque, como ele citou, muitas vezes o usuário chega lá para buscar e aquele remédio nem faz parte da lista dos remédios da prefeitura. É claro que fazer um cartaz em cada posto de saúde, com todos, acredito que seria uma coisa um pouco mais difícil. Mas poderia ficar disponível lá um pequeno caderninho no local, dizendo, esses são os remédios disponíveis, que se atualize, uma pequena lista impressa, né? Eu sei que a maioria também não vai ficar procurando isso na lista, não vai olhar, mas que esteja disponível para aqueles que se interessarem. E até como a lei já coloca isso no portal de transparência, é muito mais fácil, porque a secretaria pode atualizar isso diariamente, conforme o estoque que ela tem, né, dos remédios que ela tem disponível para evitar essa ida ao posto, aguardar sua vez para receber um não. E é mais um pequeno tumulto que se faz lá naquela hora, a pessoa fica, às vezes, né, incompreendida lá e acaba gerando mais confusão. Então, acredito que é uma medida bastante interessante. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a moção número 44, solicitando os que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovada a moção número 44. Coloco em discussão único o requerimento número 35, de autoria do vereador Claudiomar Votroba. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de iniciar a fala aí, gostaria que o Márcio colocasse as fotos. Esse requerimento mesmo é encaminhado direto à Celesc. Tem um poste ali, um bendito ali, bem no meio da rua. Então, a gente pediria aí que realmente a Celesc tomasse conhecimento disso aí, que desse um jeito de mudar esse é o local desse poste ali, que é bem no meio, ó, e bem na rodovia dos móveis. Então, se de repente uma carreta precisa fazer uma manobra ali, corre o risco dos moradores ficar sem luz e ainda causar um prejuízo enorme. Então, a gente pede apoio, né, de todos os vereadores aí que aprovam esse requerimento para que seja tomada uma solução aí. É lá no bairro Mato Preto. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é tipo muito bem feita a sua solicitação, vereador. A gente já tinha conhecimento também disso aí, quando da implantação desse loteamento lá, uma das obrigações que seria da empresa responsável que implantou lá, já a retirada desse poste, porque esse poste lá já está criando barba ali naquele lugar ali, de tanto tempo que está. E eu acho que
tem que tirar muito bem colocada essa sua solicitação, vereador Claudimar, porque isso aí é tipo daquilo que oferece um grande perigo ali na entrada, principalmente se tiver meio com problema de chuva ou de neblina, qualquer coisa ali, é perigoso. Ele está exatamente na entrada da rua Amandos Ruting ali, bem ali. E alguém também pode bater em outra situação lá também, né? Mas meus parabéns, vereador Trova. A gente já tinha conhecimento também disso aí. Isso é bem na rua, no acesso ao loteamento lá, que é a rua Amandos Ruting ali. Obrigado. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a moção requerimento número 35, solicitando aos que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovado o requerimento número 35. Coloco em discussão o único requerimento de informação número 37, de autoria do vereador Márcio Drevec. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação dos nobres colegas para aprovação desse requerimento, uma vez que existem algumas dúvidas, então é importante recebermos essas informações para esclarecer os procedimentos reais que vem acontecendo nesse caso. Obrigado, presidente. Está em discussão, vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, só gostaria de fazer uma pergunta ao vereador Márcio D. A 120H, número 230, é uma que está em uso ou que está no pacote do leilão? Está em uso? Tá, muito obrigado. Só isso. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento de informação número 37 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 37. Solicito ao secretário, o vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 88, que autoriza o repasse de contribuição para a Escola de Paz do Brasil. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 88. Vereador Geraldo Weimar. Senhor presidente, demais vereadores, a Escola de Paz do Brasil é uma entidade que já está atuando em São Bento desde 78, foi declarada de utilidade pública em 1981, e ela, como diz o nome, né, ela trabalha na educação de pais ou da educação da família. No ano passado, eles realizaram 31 palestras em diversas entidades. Se a gente for considerar um palestrante, né, o custo e o valor que está sendo repassado aqui, na verdade é para uma atualização que eles vão fazer lá em Chapecó, um grupo desses palestrantes. Eles são voluntários, trabalham voluntariamente, né, para difundir essa filosofia de educação para os pais, da questão da família, da importância da família. Então, é uma entidade bastante importante e eles já haviam ligado na semana passada pedindo urgência na aprovação desse projeto, tendo em vista que o treinamento acontece nesse final de semana. Então, eu solicitaria verbalmente a quebra de interstício para a votação dessa votação hoje, com uma sessão extra, para que ela fosse aprovado, tendo em vista que só a semana que vem teremos outra sessão. E solicito a aprovação pelos demais colegas dessa subvenção para essa importante entidade. Aqui em São Bento, o presidente hoje é o Assir Horst, funcionário aposentado do Banco do Brasil, e o tesoureiro também é um funcionário aposentado do Banco do Brasil, Ildefonso Ulrich, mas tem outras pessoas da sociedade que fazem parte desse grupo como voluntários e ministram palestras em diversas escolas, principalmente do município. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito também a leitura dos pareceres das comissões técnicas do projeto de lei número 90 do Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais, especial e suplementar no orçamento vigente do município. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 90. Ninguém querendo se manifestar, informo que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito também a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 26, que denomina de Berta Schroeder servidão de passagem do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 26. Passo a palavra ao vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, nós apresentamos esse projeto de lei aí para denominar de Berta Schroeder a rua do município, uma servidão de passagem, e para que assim a Câmara de Vereadores também prestasse uma homenagem àquela família. Ela é esposa do seu Paulo Schroeder, para quem conhece, mãe do Orlando Schroeder, ali do bairro de Oxford, que muito contribuíram lá com a Sociedade Esportiva Guarani, né? Muitos anos na área de esporte, uma série. Então, por solicitação dos filhos, né, da dona Berta, a gente apresentou esse projeto aqui e espera o apoio de todos os senhores vereadores, porque é importante nós fixarmos e deixarmos gravado na história de São Bento o nome de pessoas que realmente contribuíram para o desenvolvimento e engrandecimento da nossa querida São Bento do Sul. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, informo que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito também a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei número 27, que denomina de Ervino Fischer servidão de passagem do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, pela tramitação normal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 27. Ninguém querendo se manifestar, informo que o referido projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do requerimento de número 36. O vereador que subscreve, amparado pelo regimento interno em seu artigo 288, e depois de ouvido o nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação do projeto de lei número 88/2013 do Executivo Municipal, por se tratar de matéria urgente. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2013, César Augusto Acosta de Godoy, vereador, Democratas. Coloco em discussão única o requerimento de número 36. Coloco em votação o requerimento número 36, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 36. Os vereadores estão inscritos na palavra livre 7 vereadores, dispondo cada um de até 10 minutos para o seu pronunciamento. Solicito ao secretário para que proceda com o sorteio do vereador que usará da tribuna. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham na sessão de hoje, quem nos acompanha pela internet, a imprensa, funcionários dessa Casa de Leis, o que nos traz a essa tribuna na noite de hoje é uma questão rápida. Só para colocar novamente, eu até vou ler
a gente escreveu aí rapidamente. Eu vou ler a questão de que nós já solicitamos há muito tempo atrás para que a Prefeitura atualizasse o portal da transparência, mas ele continua desatualizado. O portal da transparência da Prefeitura, eu não sei quem é o responsável pelo setor, mas as pessoas responsáveis, de um modo geral, deveriam cobrar das pessoas para que elas não fiquem em desacordo com a lei municipal número 2.477, de dezembro de 2009, que as atualizações têm que ser constantes. E continua. Eu até estou fazendo, de entrada hoje, protocolamos hoje uma solicitação, e essa sim, essa vai dar um pouco de trabalho para a Prefeitura, justamente pela falta da colocação no portal de transparência. Eu não queria entrar com eles, mas eu entrei. Hoje eu protocolei aí nessa Casa de Leis uma solicitação, um pedido de informação, e agora sim, aí a Prefeitura vai correr atrás para nos dar, inclusive, qualificação, uma série de coisas, porque, querem ver, ó, no portal de transparência não consta os nomes e as gratificações dos diretores e coordenadores das unidades educacionais. Todas as unidades de ensino municipal possuem ao menos um diretor, possui um diretor. São aproximadamente 50 unidades. Nenhum deles é mencionado no portal de transparência, só para os senhores terem uma ideia. Quer dizer, o portal da transparência, o que ele significa para nós todos? Bem como o portal de transparência da Câmara de Vereadores, também tem que ser transparente, ele é a vida daquilo que existe, no caso da Prefeitura. Ó, nenhum das 50 unidades é mencionado no portal de transparência. E nós já solicitamos, no mês de abril, através de um requerimento, para que a Prefeitura atualizasse o portal de transparência. Tem alguém lá dentro que trabalha para fazer esse trabalho. Não tem, a pessoa recebe, tem uma função para fazer... isso é igual uma outra função lá, que a pessoa tem que desenvolver. O dele é se preocupar com o portal de transparência. Ele tem que ir lá e deixar atualizado o portal de transparência. Então, só para os senhores terem uma ideia, em abril nós fizemos uma solicitação para que a Prefeitura atualizasse, mas não está. Não fomos atendidos, né? E não há como nós darmos alguma explicação, ou serem fiscalizados, se de acordo com o que preceitua a Lei Municipal número 2.893, de outubro de 2011, que é a Lei do Sistema de Ensino Municipal, onde há critérios para a seleção dos diretores, coordenadores. Aí que vem o grande problema. Justamente com a presença, com sua devida licença, a ex-vereadora, ex-secretária de Educação desse município, funcionária, Adriane Rujanowski, conhece bem esse sistema. Tá. Nós vamos entrar e todos os senhores podem pegar o artigo 164, da referida lei, e lá sim, aí nós vamos chegar onde nós queremos chegar. Nós não queríamos ir para isso aí, porque aí a pessoa tem que estar qualificada para exercer a função de diretora. Aí ela tem que ter alguns atenuantes, tem que ter algumas coisas que conduzem essa pessoa para aquele cargo. E aí nós vamos ver como é que vai ficar. Por causa disso que eu estou colocando, eu entrei com esse pedido hoje justamente porque alguém que trabalha com o portal de transparência resolve não colocar. Por exemplo, no mês de julho, por exemplo, não foi divulgado o quadro com as gratificações menores, por exemplo. Tem que divulgar. 100, 200 e 300, por exemplo. Tem que estar lá. O vereador Lírio Volpe é funcionário lá de tal, com sua licença, vereador, ganha R$100 de gratificação, ganha R$200 de gratificação.
Isso não é eu que estou dizendo, é a lei que diz, tem que estar lá, não tem nada a esconder, tem que estar lá. Mas alguém que trabalha no setor do portal de transparência resolve não colocar. Então, quer dizer que nós ficamos pela metade, nós ficamos perdidos na questão, não sabemos. Ganha ou não ganha? Não ganha, sei lá. Então, eu acho que... olha, em julho, no quadro de comissionados com gratificação, segundo o portal da transparência, constam 198 servidores. Esse número, inclusive, é inferior, nós não estamos aqui querendo dizer, não, que agora tem mais do que... Não, nada disso. Ele é inferior ao mês de abril, onde custavam 214. Podem ver, entendeu? Houve uma redução. Mas essa redução talvez seja lá naquele dos 100, 200. Né? Agora, por exemplo, em abril eram 40, em julho são 34. Não quer dizer que o prefeito tenha tirado algum diretor ou quê? Mas tirou algum lá, de 100 lá, ou 200 pila lá, que não vai resolver nada na questão. Mas os senhores vão ter a oportunidade, nós protocolamos hoje aqui essa solicitação sobre o artigo 164, que, eu vou ler só um trechinho aqui, que diz que os cargos de direção escolar e direção de centro de educação infantil serão ocupados por profissionais da educação, observando-se os seguintes requisitos. Agora vem o problema. Ser habilitado em curso superior de licenciatura plena na área de educação. Estar em pleno gozo dos direitos políticos, não estar respondendo processo administrativo disciplinar, não ter sido comprovado sua participação em irregularidade financeira, administrativa ou atividades que afetam a moral e a ética profissional. Quarto, preferencialmente ter concluído ou estar frequentando curso de formação continuada para gestores escolares ou ainda participar de cursos nessa área. Sétimo, ter participado nos últimos 2 anos dos cursos de formação oferecidos pela Secretaria de Educação e não estar em período de estágio probatório e não estar em readaptação funcional. Isso é a lei que diz. Aí todo mundo sabe, está lá a lei. Então nós fizemos essa solicitação e vamos esperar que o prefeito nos remeta isso aqui e os senhores vereadores que têm contato direto com o prefeito solicitar para que esse portal de transparência seja realmente transparente, senão nós vamos ficar sempre pela metade. Eles nos questionam, né, bem como se nós formos questionados se aqui houver algum problema na Câmara de Vereadores, eu acho que também tem que ser questionado, porque tem que ser transparente. A coisa é pública e todo mundo tem que mostrar aquilo que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Votroba. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só quero hoje dar os sentimentos mesmo à família da dona Cecília Rickel, que muito trabalhou por Serra Alta, a maioria do pessoal conhece. Vou fazer um pequeno relato dessa pessoa que faleceu sábado à noite com 83 anos. Nascida em 1930, natural de Rio Negrinho, casou-se com Vigando Rickel, também já falecido. Dona Cecília, mãe de 6 filhos, foi professora na Estrada Corredeiras, entre os municípios de São Bento do Sul e Rio Negrinho, e escolheram Serra Alta para começar as suas vidas, onde construíram galpões que serviam de pousada para os tropeiros que estavam em viagem. Também ali fizeram comércio, e na época havia pelo menos 10 casas naquela região. Com o passar do tempo, à volta daquele lugar, Serra Alta desenvolveu, graças ao trabalho e dedicação dessa mulher guerreira, bondosa, acolhedora, ajudaram inúmeras famílias a se fixarem no bairro. Muitas delas, por pura generosidade, foram doados os lotes, como foi o caso do terreno a Escola Reunidas Professor Frederico Frendrich, em 1960. Dona Cecília Rickel foi também quem deu início das festas tradicionais de Serra Alta, a festa do colono e motorista. E também foi criadora do grupo folclórico Holstein. Amava ser catequista, participava dos grupos de reflexão e de oração. Era do apostolado da oração,
onde passou por mais de 50 anos, dentro da igreja. Sua maior preocupação era com as crianças carentes. E seu exemplo serviu para muitas pessoas que decidiram por se dedicar ao trabalho na igreja, no hospital e como um todo. Serra Alta não perdeu uma das moradoras mais importantes. Ganhou, sim, um exemplo de vida, um exemplo de mãe, um exemplo de dedicação, humildade e fé. Os sentimentos para a família Dona Cecília Rick. Dá uma parte, vereador. Sim. Também quero ser solidário com Vossa Excelência, que estão até ontem a prefeitura, no ato cívico lá que nós estávamos presentes, prestou uma homenagem. Vossa Excelência também estava lá, juntamente com o vereador Márcio. Foi prestado um minuto de silêncio em memória da Dona Cecília, inclusive só para lembrar também que a área de terra onde está construído o colégio lá, o Frederico Fendrich, também foi uma doação da família do seu Vigano com a Dona Cecília, só para também ficar registrado. Pessoas que realmente muito fizeram para o bairro de Serra Alta. A gente acompanhou e eu quero ser solidário e que essa casa realmente registre a sua colocação aqui, bem como, apesar de todos os vereadores, pela perda da Dona Cecília, que muito contribuiu para o desenvolvimento do bairro de Serra Alta, e até porque a Dona Cecília, junto com o senhor Vigano, não olhavam quem era o prefeito de que lado era. Eles ajudavam de uma maneira geral, eram solidários com a comunidade, com a prefeitura, com qualquer tipo de auxílio, eles sempre estavam lá para estender a mão. Então, quero lhe cumprimentar pela lembrança, vereador. Muito obrigado. Uma parte também... Fique à vontade aí, vereador. Então, quero só parabenizar o vereador pela citação, pelas palavras, quero fazer minhas as suas palavras. Conheci a Dona Cecília através do Rotary, através da campanha do agasalho, e desde o primeiro ano, lá em 1981, ela trabalhava forte nesse evento. Tive a oportunidade, quando o presidente do Rotary, fazer uma homenagem a ela também, como pessoa de destaque da comunidade, e a gente conviveu lá aproximadamente por uns 25 anos, até quando ela não conseguiu mais participar da campanha. Até naquele tempo ela estava lá quase com seus 80 anos, um pouco antes disso, que ela começou a ficar doente. Até aquela época ela liderava a ação social das senhoras lá da igreja de Serra Alta, e que hoje está com dificuldade de manter o grupo e tal, pela ausência dela. Então, realmente é uma figura carismática e muito representativa lá para o bairro de Serra Alta, e fica aí as condolências à família, então, da Dona Cecília. Permite uma parte, vereador? Sim, pode. Também quero fazer minhas as suas palavras. Dona Cecília, de fato, é um exemplo de ser humano. Eu vi algumas postagens sobre o falecimento dela e vi que esta Casa de Leis, na legislatura passada, através do vereador Marco Vilichinski, fez uma homenagem a ela em vida. E então vai ficar saudade, vai faltar muito da força de vontade dela, mas vai ficar o exemplo, que as pessoas se mirem neste exemplo. E São Bento, de fato, está de luto por esse falecimento, e a gente só deseja aos familiares que encontrem o conforto e que, nos momentos de tristeza, lembre de tudo de bom que ela fez, para que o orgulho dê lugar à tristeza. Obrigado, vereador. Agradeço, senhor presidente. Obrigado, vereador. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edmar Geral Salomão. Assumindo os trabalhos dessa mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, são dois assuntos muito rápidos que eu trago aqui hoje. O primeiro é que hoje eu fui interpelado por um repórter do jornal A Gazeta a respeito, houve uma rebelião, ou o princípio de uma rebelião no presídio de Mafra. Eu só não sei a data, o senhor sabe, vereador? Quando foi exatamente, o senhor sabe? Foi nessa madrugada agora. Foi essa semana. É um assunto... Me ligou justamente por todo mundo aqui sabe, perguntando o que eu acho. O que eu acho. Acho um absurdo. Mas uma das principais razões da rebelião foi a superlotação. Na nossa audiência pública, no dia 22, vereador Geraldo, o senhor estava próximo a mim quando vimos os dados, eram 300 detentos. Hoje são 304.
Então, o número cresce absurdamente, os 4 são daqui, São Bento do Sul, e o número cresce muito rápido. E essa era a deixa que o juiz de Mafra precisava para dizer que não aceita mais detento de São Bento do Sul. Não disse ainda, mas ao que tudo indica, é iminente e vai dizer de novo. Nós estamos nas tratativas com o governo do Estado. Hoje eu falei com o secretário de Desenvolvimento Regional, o Wellington Bilek, vai organizar para o mais rapidamente possível uma reunião com o governador do Estado e com a secretária Ada de Luca, pedi que fosse o governador, inclusive para levar aquelas considerações que eu não lembro quem todos fizeram, mas sei que o Pete fez, desculpa, mas não lembro quem, acho que o vereador Geraldo, a respeito do que nós damos para o Estado e que nós podíamos ter como uma contraprestação em números de servidores. Na semana que vem eu vou fazer um pedido à Prefeitura, se o líder de governo puder antecipar, vereador, para saber quantos funcionários nós temos cedidos para o Estado. É uma informação, eu acredito, simples de se obter. Se Vossa Excelência conseguir me ajudar, porque até aí o requerimento, durante a semana, se for possível, porque daí pelo menos é o governador, nós já estamos ajudando, nos ajude. E me parece também, nós estamos na pendência da metragem do terreno necessário. Porque ainda não se sabe se é 50 ou 150, é muito enorme a diferença. Então, estamos esperando esses dados, mas para dizer o seguinte, houve a rebelião, houve. Mas e uns motivos, como é que quer que um lugar que cabe em 70 pessoas tem 300? O que se espera? Não se espera nada de bom disso. Então, continua a discussão, continue. O Jairson Sabino, o jornal no Liberdade, foi onde eu vi, ele acabou dizendo, acabou de me escrever aqui, foi na tarde de domingo. Na tarde de domingo aconteceu isso. Então, veja, precisamos resolver. Não adianta simplesmente esperarmos. E o secretário, eu fui na reunião da CDR na semana passada, ele me alertou que Jaraguá do Sul foi com uma comitiva até Florianópolis com o governador dizer que eles querem investimento lá. Porque eles já têm uma unidade, eles querem aumentar e dar mais segurança para aquela unidade. Então, se demorar muito, nós vamos perder. E outro fato que me traz aqui a nível nacional, eu até disse isso a respeito nas redes sociais, é a questão que eu vou dizer nossos colegas, embora eu fique embaraçado de dizer isso, porque são colegas, são legisladores a nível federal. Os nossos deputados federais, o que fizeram com a política? Elas conseguiram, mantendo um detento no cargo de deputado, conseguiram fazer com que a classe toda caia numa vala comum, como eu disse, muito difícil de sair. Porque é inegável que nós aqui pagamos isso. Veja o que o vereador Fernando Malon disse na última palavra livre dele, que eu estava aqui, que mesmo com a causa da quimioterapia levando para o desfile, ainda teve gente olhando torto. Porque ele é político. Assim como eu fiquei mal olhado, como acredito que todos que desfilaram ficaram mal olhados. Por quê? Porque são decisões espatafúrdias como aquela do Congresso que fazem com que a gente pague o preço aqui em São Bento. Paguem a nível local. O cidadão simplesmente continua sendo deputado de dentro da cadeia. Eu não sei se alguém tem uma informação atualizada, mas me parece que o STF busca medidas para corrigir essa... É fato? Dá uma parte, Fernando. Claro. Tem um eliminado ministro aí do Supremo suspendendo a decisão da Câmara dos Deputados no dia de hoje. É o novo ministro ainda. Eu não lembro o nome. É ele mesmo. Ele suspendeu a decisão da Câmara dos Deputados, até porque, vereador, foi muito bem lembrado, bem colocado, a gente citou na tribuna na última semana aqui, na última reunião, que todos caem na mesma vala comum, e a própria lei, a interpretação da lei se dá o seguinte: condenado, preso, ele perde automaticamente o mandato. Ele perde. Então, como se jogou para a Câmara dos Deputados, para eles decidir se caçavam ou não, deu nisso que deu. Mas o Supremo tem uma outra interpretação e está cancelando essa decisão. É essas as informações que nós temos. Obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador Fernando Malon. O problema é que nós precisamos do judiciário para nos dizer o que tem que fazer. Eu estou dizendo nos dizer, embora eu tenha certeza que nenhum dos nós 10 aqui, ou mesmo aqueles que são titulares ou suplentes, pouco interessa, nenhum tem a indecência do que aquele deputado tem. Mas lá foi preciso que o judiciário dissesse que o que eles fizeram foi um absurdo. Não precisa, eles são mais de 500, eles precisam saber o que é certo e o que é errado. E muitos deles acobertados pelo voto secreto, que é outro absurdo. E já existe mobilização para se acabar com o voto secreto. Tem que acabar com o voto secreto, porque o voto secreto faz com que atrocidades como aquela que aconteceu em Brasília aconteçam de novo. E, novamente, quem paga o preço é aquele pequeno, é aquele vereador, é aquele político na nossa cidade
lá atrás. E eu venho dizendo isso há muito tempo, sempre disse, independente de cor partidária, independente de ideologia, em São Bento do Sul a gente pode ter uma coisa que discordou muito ou concordou muito, sempre vai acontecer. Mas uma coisa, São Bento é muito boa. Nunca teve nenhum escândalo, não dentro da política, eu estou dizendo. De roubo, de desvio, não. O que pode acontecer é uma atitude do vereador, uma atitude do político, do prefeito, que desagrade, dentro de uma democracia muito correta. Agora, nunca houve, e eu desafio que me mostre, numa história recente, pelo menos, desvio de dinheiro público, corrupção. Não tem. Só que a gente leva a pecha do que fazem em Brasília. E aquilo que acontece lá, infelizmente, é uma falta de vergonha. Uma parte, claro. Só apenas lembrar, estava conversando com o secretário Dumpos, não foi nessa legislatura, mas nós aqui, nessa casa, não temos voto secreto. Só que a população fique ciente disso, que aqui, nesta casa, não tem votação secreta para nada. É perfeito dizer isso, que eu acabo dizendo e não lembrando que aqui não tem. Aqui não tem. Vieram oferecer, vereador, um painel eletrônico para aparecer o voto de todo mundo. Custava 70 mil. Eu falei, acho que não precisa. Aqui, quem ficar de pé é a favor, é contra, quem ficar sentado é a favor. Não precisa de tanto. Mas é nominal, está aqui, dá a cara, tem que ser assim. Só que em Brasília é um mundo à parte, lá é uma outra realidade. E eu não quero também colocar todos os deputados na mesma vala, nós tivemos muitos votos contrários a isso. O deputado federal Mauro Mariani, me parece, foi ao jornal mostrando a insatisfação e o descontentamento dele. Mas aqueles deputados que votaram secretamente pela manutenção do outro deputado, realmente é uma vergonha. Então, queria só consignar isso, porque eu tenho certeza que eu falo pelos meus colegas quando digo que é desagradável. A gente é colocado num lugar que não deveria por força de decisões desse tipo. Obrigado, senhores vereadores, por me ouvirem. Obrigado a todos. Eu devolvo os trabalhos dessa mesa diretora ao vereador César Godoy. Obrigado, vereador. Vereador Pete, com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que aqui estão, aos nossos colegas da imprensa, aos internautas que nos assistem, muito rapidamente quero utilizar do meu tempo para trazer algumas considerações. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aos profissionais de educação física pelo dia de ontem, que foi o dia do profissional de educação física. Me sinto na obrigação de assim, parabenizá-los, porque, de alguma forma, como professor, contribuo na formação desses que agora estão na universidade, na Univille. Então, a todos aqueles que estão se formando, a todos aqueles que estão buscando formação para atuar como profissionais de educação física, o meu abraço, o meu carinho, e também a todos aqueles que já são formados. Eu tenho certeza que todos aqui, indistintamente, ou senão a grande maioria, se lembram dos seus professores de educação física. Eram pessoas que cativavam pela simplicidade, pelo trato, pelo carinho, pela atenção. Eu vou representá-los todos pela minha assessora Sandra, que hoje atua no direito, mas a formação inicial é de profissional de educação física. Então, em seu nome, eu parabenizo a todos os profissionais de educação física de nosso município e do Brasil. E do mundo, por que não dizer? E dizer da formação que a Univille tem dado aos seus acadêmicos. Exemplo disso é que, nesse final de semana, a turma de engenharia, o curso de engenharia, participou da Maratona Nacional de Eficiência Energética em São Paulo e ficaram em segundo lugar. De novo, ano passado também foi segundo lugar na categoria etanol e ficaram em terceiro lugar na categoria gasolina. Ou melhor, o campus de Joinville obteve a terceira colocação na categoria gasolina. Então, mostra que os investimentos que, inclusive, o Poder Público de São Bento do Sul faz nos apoiamentos ao ensino superior tem dado resultado. Tem sido formados profissionais com excelência, não só na Univille, mas também em todas as universidades aqui de São Bento do Sul, em todos os campos que são localizados aqui em São Bento do Sul. Então, parabéns à Univille por essa conquista.
a São Bento do Sul pela segunda colocação na categoria etanol e ao campus de Joinville a terceira colocação na categoria gasolina. Eu queria ainda fazer uma manifestação com relação à moção do vereador Geraldo Weirmann. Estive, durante a sessão, pensando a respeito da proposta, que é uma proposta de mudança cultural, que é uma proposta de transformação social, porque faz com que as pessoas pensem um pouquinho a respeito naquilo que elas estão inseridas, e não é simplesmente um transferir de responsabilidade para o executivo, ou para o governo municipal, ou até para o legislativo, mas sim, vereador Geraldo Weirmann, realmente uma forma de orçamento participativo. Eu já vi muitos modelos sendo ditos por aí como orçamentos participativos, mas esse, eu creio que possa dar resultado. Claro, como disse o vereador Edmar Salomão, restringidos pela legalidade, nós precisamos ver até que ponto que isso é, mas as mudanças culturais, ou então o retorno àquilo que nós tínhamos de cultura e de valores há algum tempo atrás. Nós temos deixado de lado valores que são muito sérios, que são muito importantes na formação das pessoas, valores que fazem parte de todo um processo. E esses valores têm sido deixados de lado, e por isso também eu creio que essa votação que nós vamos fazer logo na sequência, essa quebra de interstício que fizemos em prol da liberação de verba para a escola de pais também é importante. Porque a participação, eu não conheço o trabalho da escola de pais, veja, eles divulgam um pouco o trabalho deles, não conheço. Desde 81, pelo que eu me lembro, que o vereador geral, desde 81, que já tem utilidade pública, sim, a escola de pais. Então, e eu conheço pouco o trabalho, mas é um trabalho no qual eu acredito. Eu acredito que a responsabilidade ou a corresponsabilidade pela educação é da família e da escola. E isso só vai acontecer se houver algum tipo de conexão entre as duas coisas. Eu creio que a escola de pais faça essa conexão, ou promova essa conexão de alguma forma, através de palestras, através de conhecimentos a serem repassados para os pais, no sentido de que, como é possível fazer essa conexão. Então, eu acho muito importante que nós, vereadores, pensemos realmente em projetos, em formas de fazer com que a comunidade se insira realmente e assuma a responsabilidade pelos seus atos e por aquilo que dela é a responsabilidade. Me permita. Vereador Pete, eu quero se manifestar também em relação a, eu não sei se foi moção ou foi indicação do vereador Edi, tempos atrás, falando, acho que foi inclusive na sessão da Univille, falando do beneficiário contribuinte pontual. São proposições como essa do vereador Geraldo, do vereador Pete, do vereador Edi, que, ao invés de punir, beneficiam aquele que age bem. Eu acho que é uma forma boa de se incentivar as pessoas. As pessoas elas não gostam de ser punidas, mas gostam de ser favorecidas. Favorecidas sendo cidadãs. Então, eu só quero mencionar isso, a proposição de Vossa Excelência, vereador Edi, e do vereador Geraldo, porque é a Câmara de Vereadores ligada em buscar soluções alternativas, coisas novas para fazer com que as pessoas paguem os seus impostos, é obrigação, mas também são beneficiados. Só isso. Obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Dá uma parte, vereador? Por favor. Obrigado pela parte. A questão da escola de pais, a gente já conhece aí há muitos anos, e o município sempre tem sido parceiro da escola de pais. O município sempre tem colaborado e contribuído em todos, a gente sabe isso, né, vereador? A gente já, desde o nosso tempo aí, há muitos anos. E eu acho importante, inclusive, a solicitação do presidente, quando pediu a dispensa, para que ele seja votado ainda no dia de hoje, porque parece que amanhã eles fazem uma viagem já, e eles precisam dessa liberação antecipada. Mas é disso aí que São Bento precisa mesmo, pessoas que não recebem nada para desenvolver esse trabalho, pessoas que desenvolvem um trabalho
totalmente humanitário, um trabalho gratuito para servir as pessoas. E é assim que a sociedade busca uma parceria na prefeitura, parceria com a Câmara de Vereadores, e é isso que realmente nos gratifica, e é isso que nós estamos aqui para fazer, e pode ter certeza, vereador Petit, assim é que nós vamos continuar agindo, porque são ações idênticas a essa que nos levam a nos superar em relação a esses episódios que acontecem, às vezes, na mais alta Câmara do Brasil, coisas lamentáveis que nós temos certeza que aqui todos podemos andar de cabeça erguida, do dever cumprido como vereador, como cidadão são-bentense. Então, eu acho muito importante isso aí. Obrigado pela parte. Bom, para finalizar, e citando aqui a fala do presidente a respeito do deputado Donadon, os exemplos vêm de cima. Quem dera o povo estivesse em cima, né? Pessoas como esses voluntários da Escola de Paz, pessoas que têm no seu bojo o intuito de melhorar a sociedade. E resgatar, por que não? Resgatar valores que foram deixados para trás. Eu vi uma imagem ontem que me deixou muito marcado. E eu peço perdão àqueles que têm outra crença, né? Mas o Brasil é um país cristão, na sua maioria, né? E a gente tem, é claro, respeitando todas as crenças, os cristãos têm, na Bíblia, o seu livro de referência, né? E eu queria manifestar justamente isso, até para que a gente reflita um pouco sobre essa questão. Hoje, até pela laicidade do Estado, nós estamos proibidos de citar, de ler, de comentar valores que nós recebemos em casa, na escola. Por outro lado, nos presídios, é o maior instrumento de reabilitação. Se não for a Bíblia, qualquer outro método de espiritualização, eu estou falando da minha experiência, mas qualquer outro método de espiritualização e de busca do seu eu interior. Então, nós precisamos começar a refletir sobre isso. E a Escola de Paz, creio que tenha esse valor. O valor de buscar a interação entre as necessidades da escola em parceria com os pais, auxiliando a construção dos cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Lírio Volpe. Estendo a palavra. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos assiste, internautas, imprensa, eu vou ser muito breve, eu nem ia me manifestar, mas em razão da manifestação do vereador Godoy, eu estava lendo a reportagem da Veja sobre o caso do Nadon também. Uma das consequências de uma condenação criminal, depois do certo tamanho da pena, é a perda dos direitos políticos. A pessoa não vota e não é votada. Inclusive, o juiz de execução penal do Distrito Federal disse, ele não pode sair para ser deputado, né? E não pode fazer serviço para dentro de casa, que a casa dele agora vai ser o presídio, né? Ele é um sujeito que, terminando a pena dele, ele vai ter os seus direitos políticos restituídos. Mas agora não. Pelo menos isso, a população deve saber. Mas isso não justifica essa votação, que foi por minoria, mas precisava ter um quórum especial para cassar e não teve. A maioria votou pela cassação dele, mas foi um número insuficiente para a sua cassação. E aí nós ficamos pensando, né? Tanta gente que comete delitos, maiores ou menores. Ele foi julgado, no final das contas, pelo STF, a maior corte jurídica do Brasil. Não tem mais recurso. Pegou 13 anos, não parece? Mais de 13 anos.
13 anos, no sistema penal brasileiro, não é pouco. Para terem uma ideia, homicídio qualificado vai de 12 a 30 anos. Então é como se tivesse feito uma coisa talvez igual ou até mais grave que um homicídio qualificado. E é deputado. Enfim, eu só vim fazer, eu não ia me manifestar, mas em razão disso, que eu fiquei olhando, e a reportagem da Veja, a capa da revista Veja da semana é sobre o Donadon, né, que as pessoas vejam, e que os deputados vejam essa situação, que é uma vergonha, E até aqueles que votaram pela cassação, mas não se sabe, até foi colocado num blog que o deputado Mauro Mariano disse que votou contra, mas fica a palavra dele contra a desconfiança do povo. Até para resguardar aqueles que votaram pela cassação, que se quebre de uma vez por todas esse sigilo na votação. Porque daqui a pouco o deputado diz, não, eu votei contra. Prove. Não consigo. Se for perguntar lá agora, todo mundo votou contra. Todo mundo votou contra. É mais ou menos igual para vereador, que todo mundo votou em mim também. E é interessante. For perguntar, todo mundo votou nele agora. Né? E é interessante que o deputado Mauro Mariano colocou no jornal que ele já sentiu o clima de que iam salvar o Donadon. E a Veja fala também, o clima lá é o seguinte, deputados iam e saíam. Saíam por quê? Porque não podiam estar lá na hora do resultado final. Porque a imprensa ia cair de pau. Votavam e caíam fora. Uns estavam na casa e não votavam. O deputado Teobaldi disse que não pôde ir, justificou porque tinha uma viagem antes. Mas quem estava lá e não votou? Quem estava lá e não votou, ajudou na salvação do Donadon. Pois não, vereador. Obrigado pela parte. Senhor presidente, senhores vereadores, só para fazer uma colocação em relação... foi provado pelo Supremo, na última instância, onde ele recorria, um desvio de 8 milhões e pouco da Assembleia, onde ele era funcionário, antes de se eleger deputado, e desviou 8 milhões lá, e foi provado e comprovado, e pegou 13 anos de prisão. Quer dizer, aí eu vou ficar naquela, automaticamente perdeu os direitos políticos, está preso, a não ser que levem os processos que são julgados lá, até perguntar para o Alves lá, que é o presidente da Câmara, devia perguntar para ele, como é que vai fazer, se precisar da votação dele, se ele continua deputado lá dentro na cadeia. Nós temos exemplos aqui de perto também, que aconteceu o caso desse aí, que a pessoa de dia ficar na cadeia, de noite na reunião da Câmara, quer dizer, uma série de coisas. Mas, vizinhos nossos aí, nós sabemos disso aí. Agora, realmente, a questão do voto secreto lá, que é onde todo mundo se escondia atrás do voto secreto, aqueles que hoje, que votaram pela absolvição do Donadon, dizem que votaram contra. Que, não, nós votamos pela cassação, quando não é verdade, nós sabemos. Entende? Tanto a emissão, se omitiram, as pessoas que se omitiram da omissão que houve lá, também complicou bastante, mas eu acho que esse foi uma das maiores vergonheiras aí que aconteceu lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela parte. Eu concluo isso e faço minhas as palavras do vereador Godoy, de que isso macula o Legislativo Nacional, na esfera estadual e até na municipal. Porque vai chegar gente dizer, porque político é tudo igual, e nós não somos iguais. E nós não aceitamos esse tipo de coisa e nós não podemos compactuar com isso. Escutei agora, chegando aqui na Câmara de Vereadores, que um dos ministros, eu não me recordo qual foi, mas foi aquele que entrou agora por último, ele deu uma liminar suspendendo, cassando a votação sobre a cassação ou não do Donadon. Vamos ver, isso vai jogar para o plenário ainda para ver, do plenário do STJ, do STF, para ver o que vai ser feito. Mas tem que se tomar alguma providência. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Vereador Geraldo Weimar. Pela primeira vez, vou me abster do uso da palavra livre, tendo em vista que os temas se exauriram pelos que me antecederam na palavra já. Então, vou deixar ela para uma próxima oportunidade. Obrigado, vereador.
Não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os para a próxima reunião extraordinária que se realiza na sequência desta, atendendo a aprovação do requerimento número 36.